Boa noite, galera. Então, eu tô aqui fazendo uma coisa muito louca que a pessoa pensou aqui do nada e resolvi tentar de alguma forma ajudar vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu sei que deve estar muito engraçado, vocês não têm noção da gambiarra que tá aqui no quarto do meu irmão, que eu vim parar a essa hora pra conseguir gravar alguma coisa pra vocês. Mas o mais importante é que vocês estejam ó, tinindo pra prova, que vocês arrasem, dê um show, beleza? Então, vamos lá. A primeira aula foi sobre centro cirúrgico, né? A estrutura física do centro cirúrgico. O que vocês precisam saber sobre isso? Eu vou fazer um apanhado geral sobre as coisas mais importantes, guiando aqui pelo slide do próprio Eric, para poder vocês fazerem uma revisão bacana para a prova e tirarem notão. Então, gente, a estrutura física do centro cirúrgico, não sei nem como é que eu vou ficar aqui, é um dos setores mais complexos da unidade hospitalar, né? Então, assim, o que vocês precisam muito saber sobre o centro cirúrgico? Que ele é um lugar de alta complexidade. Por quê? Porque dentro do centro cirúrgico os profissionais correm risco físico, químico, biológico, e esse é um dos fatores que torna o centro cirúrgico um lugar de tão grande importância, né? E de tantos riscos também, tanto para o profissional que trabalha nele como para o paciente. O sucesso dos procedimentos que são realizados no centro cirúrgico depende da organização do processo de trabalho. Ele é um setor de circulação restrita. O que isso quer dizer? Não é todo mundo que pode entrar no centro cirúrgico. Não posso chegar lá e simplesmente falar, opa, vou entrar. Não posso. Porque é um setor de circulação restrita. Isso é muito importante, não se esqueçam dessa palavrinha. Deve ser construído distante de locais de grande circulação com poeira ou ruídos. Porque, como eu falei, é um local de grande índice de infecção. Então a gente não pode simplesmente construir num lugar que tenha poeira, ruído, um monte de barulho, enfim. É um momento específico, um momento de cirurgia. São cirurgias que acontecem lá dentro. O paciente está aberto, o corpo exposto. Então a gente não pode de forma nenhuma ter poeira, não pode de alguma forma contribuir para que esse paciente venha a contrair algum tipo de infecção, porque essa responsabilidade já é da gente. Beleza? Recomenda-se que se esteja próximo às unidades de internação e do CTI. Por quê que a gente precisa disso? Porque o CTI ele tem que estar sempre em constante conexão com o centro cirúrgico, porque tanto um paciente que está no CTI pode precisar de uma cirurgia urgente, como um paciente que está no centro cirúrgico pode precisar rapidamente de intervenções intensivas. Então, o CTI e o centro cirúrgico eles precisam estar sempre em conexão, assim como as unidades de internação também, porque os pacientes, assim como os do CTI, muitas vezes até não são tão graves, a gente pensa que não são e as que de repente eles descompensam. Então, a gente precisa que o centro cirúrgico ele esteja a caminho, próximo, né? Não pode ser muito distante. Bom, estrutura física do centro cirúrgico. Galera, vou passar por essa parte aqui fácil, rapidinho, porque, ó, moleza. A gente tem vestiário masculino, feminino, área de conforto, mas isso aqui é só um detalhe, vocês não precisam se ater a essas especificidades, tá bom? São os locais que a gente tem dentro do centro cirúrgico. Obviamente, a gente tem a sala de operação, que é a mais importante delas, que vocês não podem esquecer. Aqui tem uma planta, que também não é importante. E aqui a gente vem falando sobre a RDC 307 de 2002 e 50 de 2002. Isso aqui é importante, galera. Vocês precisam saber esses números aqui, tá? Porque essa legislação é a legislação que fala justamente sobre como deve ser a construção de um centro cirúrgico. Não só de um centro cirúrgico, mas de toda uma EAS. O que é uma EAS? É um estabelecimento assistencial de saúde, se eu não estiver louca. Mas é isso mesmo. Então ele fala sobre todas as normas, tudo aquilo que pode, tudo aquilo que não pode. Então a gente precisa saber sobre esse documento, porque é ele que vai respaldar a gente em tudo. Em todas as decisões, tudo aquilo que a gente precisa tomar relacionado ao centro cirúrgico e também a várias unidades hospitalares. A gente precisa saber sobre esse documento aqui. Não esqueçam dele. Então vocês têm resolução de diretoria colegiada de 2007, 307 de 2002 e a 50 de 2002, beleza? Não esqueça. Estrutura física do centro cirúrgico. Também, o que é importante? O enfermeiro, quando ele for consultado sobre a construção do centro cirúrgico, ele precisa levar em consideração alguns pontos chaves. Vocês também têm que entender isso aqui, mas é mole de entender. Como é que a gente raciocina isso? O que vocês precisam saber? Qual que é o horário de funcionamento? Em que período que ele vai funcionar? Porque se a gente vai ser responsável por um centro cirúrgico, por uma fiscalização, eu preciso saber quantos funcionários vão trabalhar lá, quantas cirurgias vão ocorrer, quanto material eu vou precisar, tudo que eu vou ter que suprir aquele centro cirúrgico eu preciso saber. E para eu saber disso, eu preciso ter uma noção geral do centro cirúrgico. Como que eu vou ter essa noção geral? Especificamente respondendo, muito entre aspas, essas perguntas.
Qual que é o horário de funcionamento do centro cirúrgico? Ele é 24 horas? Ele é 12 horas? Quanto tempo tem de cirurgia rolando dentro daquele hospital? Qual que é a duração média das cirurgias? Então, se não são cirurgias longas, são cirurgias curtas? Quantas cirurgias são feitas por dia? Se trata de um hospital escola, porque quando é um hospital escola você tem muito acadêmico, você tem outros profissionais a mais. Quais são as especialidades cirúrgicas atendidas? Porque, obviamente, de acordo com as especialidades, como vocês já sabem, a gente tem cirurgia de grande, pequeno e médio porte. Então, dependendo da especialidade, isso também vai influenciar no tempo, na quantidade de profissionais e também quais são os recursos tecnológicos que se farão necessários. Qual que é o material, tanto físico, tanto humano quanto estrutural, no sentido de o que a gente vai precisar para fazer essa cirurgia. Então, isso aqui é de extrema importância, que vocês lembrem o que é que você tem que saber, o que é que você, como enfermeiro, precisa saber para poder fiscalizar um centro cirúrgico, beleza? Como eu falei, a gente tem cirurgias de pequeno, grande e médio porte e também não só a cirurgia, a gente também tem as salas de cirurgia, porque elas são propícias para cada tipo de cirurgia. Então aqui a gente tem a metragem quadrada de cada sala. A sala de pequeno porte ela tem 20 metros quadrados, a de médio tem 25 e a de grande porte 36. Fácil de gravar, né? 20, 25, 36. Quero-se na ponta da língua de vocês. Até rimou. As portas. Tem algumas características que são importantes. Tentem lembrar pelo menos um pouquinho de cada para que vocês não fiquem perdidos. As portas elas precisam ser largas porque tem que passar a maca, tem que passar o paciente ali, não pode ser um lugar estreito. Tem que ter metal na estrutura das macas, tem que ser lavável, né? Preferencialmente usar portas tipo vai e vem, que são aquelas que fazem assim esse movimento, porque você só encosta, a porta já abre, você não precisa ficar perdendo tempo abrindo. E deve ter um visor de separação para que a gente consiga de um espaço para o outro espaço conseguir enxergar o que se passa ali dentro, tá? Até mesmo saber se a gente pode ou não abrir aquela porta naquele momento. Então aqui a gente tem as fotos, ó, que é molezinho, vocês já devem ter visto isso no centro cirúrgico. O chão, ele precisa ser liso e não poroso, ou seja, ele tem que ser todo contínuo, não pode ter nenhuma superfície assim que não seja plana, né? Nenhum abaulamento nesse chão, resistente a produtos químicos comuns, sem fendas ou fissuras, tem que ter um aspecto estético de limpeza, não pode ser um lugar sujo. Ele tem que realçar a sujeira, porque se por acaso estiver sujo, a gente vai ver, é mais fácil de visualizar e de limpar, obviamente. Refletir pouca luz, ser impermeável, resistência ao choque, durável, de fácil limpeza e pouco sonoro. São características que são extremamente importantes, tanto no piso, quanto na parede, quanto em todos os lugares. Sempre vocês têm que lembrar que não pode ter risco de infecção. O risco de infecção tem que ser zero. Então, todas essas medidas aqui, elas culminam na mesma demanda, que seria essa necessidade da ausência de infecção. As paredes, a mesma coisa, material liso, lavável, antiacústica, não pode ter barulho, lembra? Nada de ruído, nada de poeira, nada de sujeira. Cores discretas, pintadas com tinta sem cheiro para não incomodar se por acaso algum paciente tem alergia. Proibido o uso de rejunte e utilizar sempre cantos arredondados. Cantos arredondados são coisas muito importantes. Vocês foram no centro cirúrgico já devem ter percebido que as paredes têm o cantinho todo arredondado. Elas não têm aquele ângulo de 90 graus que as paredes normais têm. Justamente para que não tenha esse acúmulo de poeira na lateral. Então, poeira zero. O teto. Mesmas regras para os anteriores, ou seja, sempre limpo, nada de... Como é que é o nome, Jesus? Até eu esqueci. Não, sempre os cantos têm que ser arredondados, até mesmo no teto. Então, e ele deve conter os sprinklers, que é esse mecanismo para caso ocorra um incêndio, né? Então, isso aqui também é uma norma que está lá na RDC 50 e na RDC 307, beleza? De 2002, que vocês não podem esquecer. As janelas, elas são apenas para entrada de luz natural, devem ser dotadas de tela, devem ser mantidas fechadas e não podem possuir cortinas ou persianas. Então isso aqui vai na mesma regra, nada de infecção, nada de ar circulante do lado de fora. Tá? Aqui tem várias coisas falando. Aqui a gente fala sobre a iluminação. É sempre importante eliminar sombras e reflexos, porque isso incomoda, como a gente até falei antes sobre o piso que reflete, isso é muito ruim, porque pode incomodar. Eliminação de excesso de calor no campo operatório e também ela promove a proteção contra a ocasional é importante, aliás, promover proteção contra a ocasional interrupção de energia elétrica. Então é importante que tenha como é que é o nome? Um gerador no hospital, porque para caso acabe a luz, você não vai poder largar tudo que você está fazendo, deixar o paciente aberto e botar uma lanterna, por exemplo. Isso é surreal, né, gente? Então,
Obviamente, as portarias, né, no caso aqui a NR7, ela fala sobre isso também, e diz que você precisa ter um gerador no hospital, não pode ter hospital sem gerador. Aqui tem até o exemplo, ó, de um cara operando com lanterna, trágico. A ventilação, a aeração, com 99,9% de eficiência na retenção de partículas, recomenda-se 20 a 25 renovações do ar completo em 1 hora. A pressão do ambiente da sala de operação deve ser ligeiramente mais elevada do que das áreas adjacentes. Deve proporcionar uma umidade relativa satisfatória entre 50% e 60%. A temperatura tem que ser de 22 a 23 graus. E tem que manter o nível sonoro mínimo, beleza? A rede de gases. O oxigênio pode ser centralizado ou descentralizado, o ar comprimido ele pode ser centralizado ou descentralizado, precisa ter o vácuo, o óxido nitroso e o ar estéreo. Aqui eu não sei, não tem no slide, mas por via das dúvidas, caso o Eric pergunte, vocês precisam saber também que a distância mínima entre duas torneiras do centro cirúrgico é de 1,10 m. Lembrem disso, tá? Os recursos materiais que tem no centro cirúrgico, eles podem ser permanentes ou de consumo. Eles podem ser fixos ou móveis. Então aqui a gente tem exemplo. No caso, o foco principal, ele é um aparelho fixo, ele não sai dali nunca. A mesa de cirurgia, ela é fixa, não sai dali nunca. Agora, por exemplo, os aparelhos de vídeo, o foco manual, eles podem ser removidos, eles podem sair dali para uma outra sala, ou podem mudar de posição dentro da mesma sala. Logo, eles são equipamentos móveis, tá? Se ele pedir um exemplo, vocês podem citar esses. Aqui tem os exemplos. E, por fim, os exercícios. Gente, essa primeira aula, ó, molezinha, não tem mistério. Espero que vocês não tenham dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim no WhatsApp ou no Facebook, que eu vou fazer o possível e vou responder todos vocês, tá? Beijo!